Você já se perguntou por que algumas situações perigosas simplesmente passaram longe de você? Ou por que aquele acidente quase aconteceu, mas no último segundo, algo inexplicável mudou o curso dos eventos? Vivemos em um mundo espiritual, onde forças invisíveis atuam constantemente ao nosso redor, mas a maioria das pessoas vive completamente cega para essa realidade, perdendo a chance de reconhecer a proteção divina que opera em suas vidas. Antes de continuarmos, escreva nos comentários a palavra protegido, se você já sentiu que algo sobrenatural te livrou de uma situação difícil. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus protege seus filhos, mesmo quando eles não estão cientes. Hoje vou compartilhar com você 7 sinais poderosos da proteção invisível que Deus coloca ao seu redor. E o último deles vai revolucionar completamente sua forma de enxergar as circunstâncias difíceis da sua vida. Se essa mensagem tocar seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhar esse conteúdo pode ser exatamente o que alguém próximo a você precisa ouvir hoje para reconhecer a mão de Deus agindo em sua vida. Deixe também sua cidade nos comentários para que eu possa incluí-la em minha oração ao final deste vídeo. Vou interceder por você e por sua família, pedindo que a proteção divina seja manifesta em sua vida de forma extraordinária. A verdade é que todos nós enfrentamos batalhas diárias. Algumas são visíveis, problemas financeiros, doenças, conflitos nos relacionamentos, mas outras são completamente invisíveis aos nossos olhos físicos. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6:12. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta batalha espiritual é real, mas a proteção de Deus é ainda mais poderosa. Vamos mergulhar agora nos sinais invisíveis da proteção divina que estão ao seu redor, mesmo quando você não percebe. E preste muita atenção, porque reconhecer esses sinais pode transformar completamente sua perspectiva sobre os desafios que você enfrenta. Não perca nenhum detalhe dessa mensagem, pois cada palavra foi cuidadosamente preparada para trazer revelação ao seu espírito. O primeiro sinal da proteção invisível de Deus na sua vida são os obstáculos repentinos que parecem atrapalhar seus planos, aquela entrevista de emprego cancelada de última hora, aquela viagem que não deu certo, aquele negócio que parecia perfeito mas caiu por terra. E se eu te disser que muitas vezes esses obstáculos são, na verdade, a mão de Deus, te protegendo de algo muito pior? No livro de Números 22, encontramos a fascinante história de Balaão e sua jumenta. Enquanto Balaão viajava, sua jumenta de repente parou, recusando-se a avançar. Balaão, furioso, começou a espancar o animal, sem perceber que havia um anjo com uma espada à sua frente. A jumenta podia ver o anjo, mas Balaão não. O que parecia um obstáculo irritante era, na verdade, uma proteção divina contra o perigo que estava à frente. Quantas vezes você ficou frustrado com planos que deram errado, sem perceber que Deus estava, na verdade, fechando portas para protegê-lo? Aquele emprego que você não conseguiu poderia ter te levado a um ambiente tóxico. Aquele relacionamento que terminou abruptamente poderia ter resultado em anos de sofrimento. Aquela mudança de cidade que não aconteceu poderia ter te afastado do propósito divino para a sua vida. Pare agora mesmo e reflita. Quais portas fechadas em sua vida você interpretou como rejeição, quando na verdade eram a proteção amorosa de um pai que enxerga muito além do que você pode ver? Deus não é um ditador que quer controlar sua vida, mas um pai amoroso que às vezes diz não, para poder mais tarde dizer: tenho algo muito melhor para você. O segundo sinal invisível da proteção divina
são os atrasos aparentemente inexplicáveis em sua vida. Aquele ônibus que você perdeu, aquele engarrafamento que te fez chegar tarde, aquela demora na aprovação do seu processo. E se esses atrasos fossem, na verdade, o timing perfeito de Deus, te protegendo de circunstâncias que você nem imagina? Em João 11, quando Jesus recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro estava doente, a Bíblia nos diz que ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Para as irmãs de Lázaro, esse atraso parecia cruel. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus tinha um propósito maior: demonstrar sua glória através da ressurreição, não apenas da cura. O que parecia um atraso doloroso era parte do plano divino perfeito. Pense nos momentos em que você se frustrou com atrasos em sua vida. Aquela promoção que demorou mais do que você esperava. Aquela resposta de oração que parecia nunca chegar. Aquele sonho que parece estar demorando demais para se realizar. E se esses aparentes atrasos fossem, na verdade, a proteção de Deus, posicionando você no momento exato em que todas as circunstâncias estarão alinhadas para seu bem? Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que o timing de Deus era perfeito? Que se tivesse acontecido no seu tempo, não teria sido tão bom quanto foi no tempo dele? Isaías 55, 8, 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez você esteja assistindo este vídeo e pensando: mas como posso ter certeza de que esses obstáculos e atrasos são realmente a proteção de Deus e não apenas circunstâncias aleatórias? É uma pergunta válida, e isso nos leva ao terceiro sinal invisível: a paz inexplicável em meio à tempestade. Aquela calma interior que não faz sentido diante do caos externo que você está enfrentando. No livro de Filipenses 4:7, Paulo nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe que essa paz excede todo o entendimento. Ou seja, ela não faz sentido. Lógico, quando todos ao seu redor estão em pânico, mas você sente uma paz interior inexplicável. Isso é o Espírito Santo te protegendo do medo e da ansiedade que poderiam paralisar sua fé. Lembra da história de Jesus dormindo no barco durante a tempestade? Os discípulos estavam apavorados, certos de que iriam morrer, enquanto Jesus descansava em paz perfeita. Quando o acordaram, ele simplesmente se levantou e acalmou a tempestade. A paz que Jesus demonstrou não era negação da tempestade, mas confiança absoluta no controle de Deus sobre ela. Você já experimentou essa paz sobrenatural em meio a uma crise? Aquele momento em que tudo ao seu redor parecia desmoronar, mas algo dentro de você sabia que Deus estava no controle? Essa paz não é apenas um sentimento agradável. É uma proteção divina contra o pânico e as decisões precipitadas que poderíamos tomar quando dominados pelo medo. Antes de prosseguirmos para o quarto sinal, quero lembrá-lo de que esta mensagem pode transformar não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles que você ama. Se você ainda não se inscreveu no canal ou deixou seu like, faça isso agora, para que possamos alcançar mais pessoas com essa revelação poderosa. E não se esqueça de compartilhar nos comentários uma situação em que você sentiu essa paz inexplicável em meio às dificuldades. O quarto sinal da proteção invisível de Deus são as pessoas estratégicas que Ele coloca em seu caminho. Aquele amigo que ligou no momento exato em que você estava prestes a tomar uma decisão errada. Aquele estranho que ofereceu ajuda quando você mais precisava.
aquele conselheiro que apareceu em sua vida trazendo exatamente a palavra que você necessitava ouvir. Em 1 Samuel 25, encontramos a história de Davi, que estava prestes a cometer um grave erro ao se vingar de Nabal. Deus enviou Abigail, uma mulher sábia, para intervir e impedir que Davi manchasse suas mãos com sangue. Mais tarde, Davi reconheceu: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendita seja a tua prudência. Bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de fazer justiça com minhas próprias mãos. Deus frequentemente usa pessoas como instrumentos de sua proteção em nossas vidas. Aquele telefonema inesperado, aquele conselho que parecia vir na hora certa, aquele encontro aparentemente casual que mudou o rumo da sua história. Nada disso é coincidência. São manifestações da proteção divina operando através de relacionamentos estratégicos que Deus posiciona em seu caminho. Faça uma pausa agora e considere: quem são as pessoas que Deus usou para protegê-lo em momentos críticos da sua vida? Talvez aquele professor que acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Aquele mentor que o desafiou a não desistir dos seus sonhos. Aquele amigo que o confrontou quando você estava tomando um caminho perigoso. Essas pessoas são anjos disfarçados, enviados por Deus para sua proteção e direção. O quinto sinal da proteção invisível de Deus são os avisos internos, aquela voz suave que sussurra em seu espírito, aquela inquietação inexplicável, aquela sensação de que algo não está certo. Muitas pessoas chamam isso de intuição, mas para o cristão é o Espírito Santo guiando e protegendo, alertando sobre perigos que nossos olhos naturais não podem ver. Em Atos 16, 6, 7, lemos que Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que parecia uma limitação frustrante era, na verdade, a proteção divina, direcionando-os para onde Deus realmente queria que eles estivessem. Você já sentiu aquela inquietação interna antes de tomar uma decisão? Aquela sensação de que, apesar de tudo parecer perfeito no papel, algo simplesmente não se encaixa? Isso não é paranoia. É o Espírito Santo te protegendo de armadilhas que você não consegue enxergar com seus olhos naturais. O inimigo sempre faz o mal parecer atraente, mas o Espírito Santo sempre nos alerta quando há perigo escondido. João 16:13 nos diz que quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Parte dessa verdade é o discernimento sobre situações, relacionamentos e oportunidades que podem parecer bons na superfície, mas que esconderiam armadilhas para nossa fé e bem-estar. Quando aprendemos a ouvir essa voz interna, estamos permitindo que a proteção divina opere plenamente em nossas vidas. O sexto sinal da proteção invisível de Deus em sua vida são as provações que te fortalecem. Isso pode parecer contraditório. Como uma provação pode ser sinal de proteção, mas assim como o fogo que purifica o ouro, removendo impurezas, as provações que Deus permite em nossas vidas nos preparam e fortalecem para desafios maiores que poderíamos enfrentar no futuro. Em 1 Pedro 1, 6, 7, o apóstolo escreve: Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Essas provações são para que a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro que perece, mesmo sendo refinado pelo fogo, seja comprovada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Perceba que as provações têm um propósito divino de refinamento e fortalecimento. Pense em José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e jogado na prisão por anos.
Cada uma dessas provações dolorosas estava, na verdade, preparando-o para a posição de liderança que um dia ocuparia, salvando nações inteiras da fome. O que parecia abandono era, na verdade, proteção e preparação para um propósito maior que ele não podia imaginar no meio do sofrimento. Talvez você esteja passando por uma provação neste momento e se pergunte: como isso pode ser proteção de Deus? Considere que essa dificuldade pode estar desenvolvendo em você resistência, sabedoria e caráter que serão essenciais para o próximo capítulo da sua vida. A provação de hoje pode ser a proteção de Deus contra o despreparo para os desafios de amanhã. Romanos 8:28 nos garante que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Observe que não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus age em todas as coisas para o bem. A provação em si pode ser dolorosa, mas Deus está trabalhando através dela para proteger e preparar você para seu chamado e propósito. E agora chegamos ao sétimo e mais poderoso sinal da proteção invisível de Deus, aquele que vai transformar completamente sua percepção sobre as circunstâncias da sua vida, os livramentos que você nem sabe que teve. Pense nisso por um momento. Quantos acidentes quase aconteceram? Quantas doenças nunca se manifestaram em seu corpo? Quantos ataques espirituais foram neutralizados antes mesmo que você soubesse deles? Salmos 91:7 declara: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Esse versículo revela uma verdade profunda. Por cada perigo que percebemos, existem milhares que nunca chegamos a conhecer, porque a proteção de Deus já os neutralizou antes que pudessem nos alcançar. Essa é a proteção invisível, operando em sua forma mais poderosa. Lembre-se da história de Eliseu em 2 Reis 6, quando seu servo estava aterrorizado ao ver o exército inimigo cercando a cidade. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Imediatamente, o servo viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. As forças angelicais estavam lá o tempo todo. O servo simplesmente não podia vê-las com seus olhos naturais. Essa é a realidade espiritual que nos cerca diariamente. Anjos de proteção, designados por Deus, lutando batalhas que nunca saberemos que existiram, interceptando ataques, bloqueando armadilhas, neutralizando estratégias do inimigo direcionadas contra nós. A maioria dos livramentos em nossa vida permanece completamente desconhecida para nós. E essa é talvez a forma mais profunda da proteção divina. Hebreus 1:14 pergunta: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos de Deus estão constantemente em missão, servindo e protegendo os filhos de Deus. Grande parte dessa proteção acontece nos bastidores espirituais, longe dos olhos humanos, mas nem por isso é menos real ou poderosa. Você continua assistindo até aqui porque sabe que esta mensagem não é apenas mais um vídeo. É uma revelação que pode transformar completamente sua percepção sobre a presença de Deus em sua vida. Se você está sentindo seu coração aquecido por estas verdades, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para a proteção invisível que Deus coloca ao redor daqueles que o amam. Agora quero compartilhar com você uma história pessoal que ilustra essa proteção invisível. Certa vez, senti uma forte inquietação para mudar minha rota habitual para o trabalho. Não havia razão lógica, era apenas aquela voz interna que não podia ignorar. Mais tarde, descobri que havia ocorrido um grave acidente exatamente no horário e local onde eu normalmente estaria. O que parecia uma intuição aleatória era, na verdade, o Espírito Santo me protegendo de um perigo que eu nem sabia que existia.
Essa é apenas uma pequena amostra dos incontáveis livramentos que Deus opera em nossas vidas diariamente, a maioria dos quais nunca saberemos até a eternidade. Imagine quantas vezes uma doença foi impedida de se manifestar em seu corpo, quantos acidentes foram evitados, quantos planos malignos foram frustrados antes mesmo de chegarem até você. Essa é a proteção invisível de Deus em ação. Mas talvez você esteja se perguntando, se Deus me protege assim, por que ainda enfrento tantas dificuldades? Por que algumas orações parecem não ser respondidas? É uma pergunta válida, que nos leva a uma verdade profunda. A proteção de Deus nem sempre significa ausência de problemas, mas sim presença e propósito divino em meio a eles. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala sobre um espinho na carne que o atormentava. 3 vezes ele suplicou ao Senhor que o removesse, mas a resposta de Deus foi: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Algumas vezes, a maior proteção de Deus não é nos livrar do problema, mas nos dar a graça e a força para superá-lo, transformando-o em uma ferramenta para nosso crescimento e para sua glória. O profeta Isaías declara em 43:2: "Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas." Observe que Deus não promete que não passaremos por águas profundas ou pelo fogo das provações, mas garante sua presença protetora em meio a elas. Esta é uma das verdades mais profundas sobre a proteção divina. Às vezes, Deus nos livra das tempestades, outras vezes nos protege através delas. Em ambos os casos, sua mão poderosa está guiando, fortalecendo e transformando cada circunstância para cumprir seu propósito maior em nossas vidas. O importante não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus em meio a eles. Você que está assistindo, quero que saiba que não é coincidência que esta mensagem chegou até você hoje. Deus está te chamando para um nível mais profundo de consciência sobre sua proteção em sua vida. Está te convidando a abrir os olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias e reconhecer sua mão guiadora em cada detalhe da sua jornada. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro." Este versículo revela o coração protetor de Deus. Ele não apenas reage às circunstâncias da nossa vida, mas tem um plano intencional para nos guiar em direção ao bem, mesmo quando não compreendemos o caminho. A proteção de Deus não é apenas reativa, mas proativa. Ele não apenas intervém quando estamos em perigo, mas continuamente orquestra circunstâncias, relacionamentos e oportunidades para nos guiar no caminho que Ele sabe ser o melhor para nós. Cada desvio, cada porta fechada, cada encontro casual pode ser parte do plano protetor de Deus para a nossa vida. Imagine sua vida como um grande tabuleiro de xadrez, onde Deus enxerga não apenas o movimento atual, mas todos os possíveis desdobramentos futuros. Quando Ele move uma peça ou impede um movimento seu, não é para limitar sua liberdade, mas para protegê-lo de consequências que você não pode prever, mas que Ele, em sua onisciência, vê claramente. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: como podemos cooperar com a proteção divina em nossas vidas? Como podemos nos posicionar para receber plenamente essa cobertura sobrenatural que Deus deseja nos proporcionar? Existem princípios bíblicos que, quando aplicados, nos alinham com o fluxo da proteção divina. O primeiro princípio é a obediência. Provérbios 3:5-6 nos instrui:
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando escolhemos seguir a direção de Deus, mesmo quando não faz sentido para nossa mente natural, nos colocamos sob sua cobertura protetora. O segundo princípio é a vigilância espiritual. 1 Pedro 5:8 nos adverte: sejam sóbrios e vigiem. O adversário de vocês, o diabo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Precisamos desenvolver sensibilidade espiritual para discernir os perigos e as armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho, permanecendo alertas e conscientes do mundo espiritual ao nosso redor. O terceiro princípio é a intimidade com Deus. Salmos 91:1 declara: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Note que a proteção está diretamente ligada à proximidade. Aquele que habita não apenas visita ocasionalmente. Quanto mais íntima for nossa relação com Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua direção e proteção em nossa vida. O quarto princípio é o revestimento da armadura espiritual. Efésios 6:11 nos exorta: revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diariamente, precisamos nos revestir da verdade, da justiça, da prontidão do Evangelho, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito para nos mantermos protegidos nas batalhas espirituais. O quinto princípio é a comunhão com outros crentes. Eclesiastes 4:12 nos lembra que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando nos conectamos em comunhão genuína com outros cristãos, formamos uma rede de proteção espiritual. Deus frequentemente usa os irmãos na fé como instrumentos de sua proteção em nossa vida. Agora, antes de chegarmos ao momento final de oração, quero fazer uma pergunta direta para você. Depois de ouvir sobre esses sinais invisíveis da proteção de Deus, como você enxerga as circunstâncias da sua vida atual? Aquele obstáculo que parecia apenas uma frustração pode ser, na verdade, a mão protetora de Deus te guiando para um caminho melhor? Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Quando começamos a reconhecer a proteção invisível de Deus nas pequenas e grandes circunstâncias da nossa vida, nossa gratidão se aprofunda, nossa confiança se fortalece e nossa ansiedade diminui. Passamos a viver com a certeza de que, independentemente do que aconteça, estamos seguros nas mãos do Pai. Salmos 34:7 promete: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esta não é uma proteção distante ou teórica. É uma presença angelical tangível que nos cerca continuamente. Talvez você não possa ver esses anjos com seus olhos físicos, mas eles estão tão presentes quanto o ar que você respira, cumprindo os decretos divinos de proteção sobre sua vida. Vamos agora entrar em um momento de oração poderosa. Se possível, feche seus olhos e abra seu coração para receber esta declaração profética de proteção sobre sua vida, sua família, seus projetos e seu futuro. Creia que enquanto oramos, a presença protetora de Deus está se intensificando ao seu redor, selando cada área da sua existência. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos aproximamos do Teu trono de graça com corações gratos pelo Teu amor e proteção incondicionais. Reconhecemos que mesmo quando não percebemos, Tua mão poderosa tem nos guiado, protegido e sustentado em cada momento da nossa jornada. Obrigado pelos livramentos que conhecemos e pelos incontáveis que nunca saberemos nesta vida. Senhor, neste momento, eu declaro Tua proteção sobrenatural sobre cada pessoa que está assistindo este vídeo. Que o sangue de Jesus cele
e proteja sua mente contra pensamentos de medo, ansiedade e desesperança. Que a cobertura angélica se intensifique ao redor de sua casa, seus relacionamentos, suas finanças e sua saúde. Que nenhuma arma forjada contra ela prospere, em nome de Jesus. Pai, pelos méritos do sacrifício de Cristo, eu quebro agora toda maldição, toda palavra negativa, todo decreto maligno que possa estar operando contra a vida, a família e o propósito desta pessoa. Declaro que ela está debaixo de uma nova cobertura, a cobertura do sangue precioso de Jesus, que fala coisas melhores que o sangue de Abel. Onde havia vulnerabilidade, agora há proteção divina. Espírito Santo, desperta em cada coração uma nova sensibilidade para discernir tua direção protetora. Que cada pessoa reconheça a tua voz, guiando-a para longe do perigo e em direção ao propósito divino. Que os olhos espirituais sejam abertos para enxergar além das circunstâncias e reconhecer tua mão protetora operando em cada detalhe da vida. Para aqueles que estão enfrentando batalhas neste momento, seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos ou na mente, eu declaro a palavra de Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. O que o inimigo planejou para destruição, Deus transformará em testemunho de sua fidelidade e poder. Onde há escuridão, que venha a luz. Onde há doença, que venha a cura. Onde há escassez, que venha a provisão. E para aqueles que deixaram suas cidades nos comentários, eu intercedo especificamente por cada localidade mencionada. Que a proteção divina se estenda sobre essas cidades, suas famílias, suas igrejas, seus líderes. Que haja um derramamento especial de graça e misericórdia, e que o nome de Jesus seja exaltado como refúgio e fortaleza nesses lugares. Eu te abençoo com as palavras de Números 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que você caminhe a partir de hoje com uma consciência renovada da proteção invisível de Deus ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, enquanto encerramos este tempo juntos, quero que você leve consigo esta verdade transformadora. A proteção de Deus não é um conceito abstrato ou uma bela teoria. É uma realidade espiritual, tangível, que opera em sua vida diariamente, mesmo quando você não percebe. Os sinais estão lá, visíveis aos olhos da fé. Como compartilhei no início deste vídeo, vivemos em um mundo onde forças invisíveis atuam constantemente. O inimigo busca roubar, matar e destruir, mas a proteção de Deus é infinitamente mais poderosa. Os 7 sinais que discutimos hoje, obstáculos providenciais, atrasos divinos, paz sobrenatural, pessoas estratégicas, avisos internos, provações, fortalecedoras e livramentos desconhecidos, são apenas algumas das formas como essa proteção se manifesta. O que mais me impressiona é como Deus opera nos bastidores da nossa vida, orquestrando circunstâncias, movendo pessoas, fechando e abrindo portas, tudo para nos proteger e nos guiar em direção ao seu propósito perfeito. Como um maestro divino, ele harmoniza mesmo as notas dissonantes da nossa existência em uma sinfonia de graça e proteção.